Nessa videoaula falaremos sobre as funções logarítmicas. Então a gente vai começar aqui fazendo uma definição do que vem a ser uma função logarítmica e aí depois a gente explora a parte gráfica da função. Bem, uma função logarítmica é a função f de domínio pertencente ao conjunto dos números reais positivos não nulos e contradomínio real que associa a cada número real e positivo x o logaritmo desse x na base a, onde esse a é um número real, positivo e diferente de 1. O que a gente percebe? A gente percebe que a função logarítmica é aquela função que associa a determinado número real o seu logaritmo em uma determinada base. E aí, claro, a gente já viu que a base de um logaritmo tem sempre que ser um número real, positivo e diferente de 1. E nós vimos também, já falamos sobre isso, que o logaritmando ele tem sempre que ser maior do que zero. Como o logaritmando ele tem sempre que ser maior do que zero, então o domínio da função logarítmica tem que ser o conjunto dos reais maiores do que zero. Por isso que o domínio é o conjunto dos números reais positivos e não nulos. Bem, o contradomínio, que é o valor do logaritmo, pode ser qualquer número real. Bem, em suma, a gente pode dizer que uma função logarítmica é qualquer função que tenha um logaritmo. Seria uma maneira mais direta, digamos assim, mais rasteira, de definir uma função logarítmica. Bem, e aí nós temos em símbolos tudo que eu li no primeiro parágrafo. A função f, que ela vai associar um número real positivo não nulo a um número real, de tal modo que f de x vai ser o logaritmo de x na base a. Essa função é uma função logarítmica. Bem, trago um primeiro exemplo para nós já termos aí o primeiro contato com funções logarítmicas. Dadas as funções f de x igual ao logaritmo de x na base 2 e g de x igual ao logaritmo de 3x na base 3. Calcule no item A f de 8. Bem, se eu quero saber f de 8, eu quero saber qual é a imagem do 8 pela função f. Então, na prática, nós queremos pegar, no lugar do x, colocar 8. Então, vai ficar f de 8 é igual ao logaritmo de 8 na base 2. Bem, como 8 é 2 ao cubo, então isso é o logaritmo de 2 ao cubo na base 2. E aí vamos aplicar a propriedade que transforma potência em produto. Então isso vai dar 3 vezes o logaritmo de 2 na base 2. Como o logaritmo de 2 na base 2 é 1, então isso é 3 vezes 1, que é 3. Ou seja, a gente pode concluir que f de 8 é igual a 3. Ou seja, bem simples, quando eu quero calcular a imagem de um valor através de uma função logarítmica, é só a gente pegar e substituir na função logarítmica o x por esse valor. Vamos para o item B. No item B eu quero g de 3. Então nós queremos calcular a imagem do 3 pela função g. Desse modo, então, o g de 3 vai ficar o logaritmo. Vamos colocar no lugar do x o 3, Então vai ficar o logaritmo de 3 vezes 3 na base 3. Como 3 vezes 3 é 9, então isso é o logaritmo de 9 na base 3. Vamos lembrar que 9 é 3 ao quadrado, então isso é o logaritmo de 3 ao quadrado na base 3. Esse expoente 2 passa multiplicando, então vai ficar 2 vezes o logaritmo de 3 na base 3. Como o logaritmo de 3 na base 3 é 1, então isso é 2 vezes 1, que é 2. Então a gente pode finalizar dizendo que g de 3 é igual a 2. O item C, eu quero f de g de 1. Bem, esse item C é para nós revisarmos um pouco função composta. Essa bolinha que está entre a função f e a função g, nós já estudamos, nós já vimos que se trata de uma composição de função. O que nós vamos fazer? Eu quero saber qual é a imagem produzida pelo número 1 na composta da função f com a função g. Qual a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou inicialmente determinar quem é essa função composta. Relembrem, se eu quero a função f composta com a g, eu vou pegar a função f e onde tem x, vou colocar a função g. Ok? Repetindo,
Se eu quero a função f composta com a g, eu vou pegar a função f e onde tem x eu vou colocar a g. Bem, a função f é logaritmo de x na base 2. Então, se eu vou colocar a g no lugar do x, vai ficar logaritmo de g de x na base 2. E aí fica simples, né? É só lembrar que g de x é o logaritmo de 3x na base 3. Então, a gente tem que f composta com a g de x vai ser o logaritmo do logaritmo de 3x na base 3, tudo isso na base 2. Bem, determinado quem é a função composta, então agora é só calcular a imagem. Como eu quero saber a imagem do 1, é só substituir o x por 1. Desse modo, então, fica que f de g de 1 será o logaritmo de 3 vezes 1 na base 3, tudo isso na base 2. Bem, vamos fazer de dentro para fora. Primeiro os parênteses. 3 vezes 1 dá 3. Então, isso é o logaritmo do logaritmo de 3 na base 3, tudo isso na base 2. Mas nós sabemos que o logaritmo de 3 na base 3 é 1. Devido àquela propriedade que nós já estudamos, né? Toda vez que a base é igual ao logaritmando, o resultado é 1. Então, isso fica o logaritmo de 1 na base 2. Bem, se eu tenho o logaritmo de 1 na base 2, é outra propriedade que nós também estudamos. Toda vez que o logaritmando é 1, em qualquer base válida, o resultado é 0. Então, o logaritmo de 1 na base 2 é igual a 0. O que nos faz concluir que f de g de 1 é igual a 0. Então, se você pega um exemplo onde nós temos composição de função, primeiro você vai fazer a função composta, como eu fiz, depois você calcula a imagem dela, no caso aí o f de g de 1, que foi o que eu calculei depois. Bem, trago aí um segundo exemplo. Explicite o domínio da função f de x igual ao logaritmo de 3x menos 5 na base 7. Além disso, qual o seu conjunto imagem? Pessoal, lá no começo, quando eu defini função logarítmica, eu falei que o domínio de toda função logarítmica ele é o conjunto dos números reais, positivos, não nulos. Você pode escrever isso direto aqui no segundo exemplo? Não. Por que não? Lembrem que esse domínio ele tem que satisfazer as condições de existência de logaritmo que nós já estudamos. Porque se eu pegar um valor do domínio que não satisfaça a condição de existência do logaritmo, então não vai existir o logaritmo naquele valor que eu tomei. Com isso, para que a gente possa determinar o domínio dessa função, eu tenho que primeiro estudar a condição de existência do logaritmando. Por que do logaritmando? Porque é no logaritmando que tem a incógnita. Se por acaso eu pegar um exemplo que tem a incógnita também na base, eu terei que estudar a condição de existência na base, que não é esse caso. Vamos lá então. Nós sabemos que o logaritmando tem que ser positivo, então 3x menos 5 tem que ser maior do que 0. Com isso, o 3x tem que ser maior do que 5, o que quer dizer que o x tem que ser maior do que 5 sobre 3. Bem, se o x tem que ser maior do que 5 sobre 3, então nós vamos ter que o domínio dessa função f é o conjunto dos x pertencente aos reais, tal que x é maior que 5 sobre 3. Bem, a questão também perguntou qual é o conjunto imagem, né? Bem, o conjunto imagem é simples. Vamos lembrar que o resultado de um logaritmo pode ser qualquer número real. Desse modo, então, a imagem de qualquer função logarítmica é sempre o conjunto dos números reais. Terceiro exemplo, parecido com o segundo, mas com uma diferença, já a gente percebe. Explicite o domínio da função f de x igual ao logaritmo de 5 menos x na base x menos 1. Qual o seu conjunto imagem? Bem, vamos lá então. Por que aqui é um pouco diferente? Porque aqui nós temos incógnita no logaritmando e na base. Então, o domínio ele tem que satisfazer a condição de existência do logaritmando e da base, as duas condições. Da condição de existência do logaritmando, o 5 menos x tem que ser maior do que 0. Então, isso quer dizer que o menos x tem que ser maior do que menos 5, que eu inverto, ou seja, x menor do que 5. Beleza, vamos agora para a condição de existência da base. Nós sabemos que essa base, x menos 1, ela tem que ser maior do que 0.
Desse modo, o x tem que ser maior do que 1. Acabou? De forma alguma. A base tem duas condições. A base, além de ser maior do que 0, ela tem que ser diferente de 1. Então, se x menos 1 é diferente de 1, isso quer dizer que o x é diferente de 1 mais 1, portanto, o x é diferente de 2. E agora, o que eu faço com tanta condição? Eu vou fazer, então, a interseção dessas condições, desses intervalos. Fazendo a interseção, se eu sei que o x tem que ser menor do que 5, ao mesmo tempo eu sei que ele tem que ser maior do que 1 e tem que ser diferente de 2. Então, ao fazer a interseção desses intervalos, nós teremos que 1 tem que ser menor do que x, que tem que ser menor do que 5. E esse x tem que ser diferente de 2. Desse modo, então, o domínio dessa função f é o conjunto dos x pertencente aos reais, tal que 1 é menor que x, que é menor que 5, e o x tem que ser diferente de 2. E claro, assim como no exemplo anterior, o conjunto imagem pode ser qualquer valor real. Então, a imagem dessa função f continua sendo o conjunto dos números reais. Bem, dando continuidade ao estudo das funções logarítmicas, nós vamos agora trabalhar com o gráfico de uma função logarítmica. Para nós trabalharmos com o gráfico de uma função logarítmica, eu vou construir dois gráficos em particular. Eu vou construir o gráfico da função f de x igual ao logaritmo de x na base 2 e vou construir o gráfico da função f de x igual ao logaritmo de x na base 1 sobre 2. Bem, quando eu construir esses dois gráficos, eu mostro a diferença e as semelhanças entre eles e a gente pode dar uma generalizada a partir deles para o estudo do gráfico da função logarítmica. Vamos lá então. Bem, pegando inicialmente a função f de x igual ao logaritmo de x na base 2. Vamos lá então. Está aqui o nosso plano cartesiano. Eu vou fazer o seguinte. Inicialmente eu vou pegar o x igual a 1. Nós sabemos que se eu pegar o x igual a 1, o logaritmo de 1 na base 2 ele é 0. Então nós vamos marcar esse ponto aqui no plano cartesiano. O ponto de coordenadas 1 e 0. Agora eu vou pegar o x igual a 2. Quando eu pego o x igual a 2, o logaritmo de 2 na base 2 é 1. Então, nós marcamos esse ponto de coordenadas 2 e 1 no plano cartesiano. Logo em seguida, eu vou tomar o x igual a 4. Quando eu tomo o x igual a 4, nós sabemos que o logaritmo de 4 na base 2 ele vale 2. Então, eu marco esse ponto de coordenadas 4 e 2. Por último, não o último valor real, mas o último dos que eu vou considerar aqui, o logaritmo de 8, vou pegar aqui o 8, então o logaritmo de 8 na base 2, ele vale 3. Então eu vou marcar o ponto de coordenadas 8 e 3. Bem, o gráfico da função logarítmica é a curva que vai passar por todos esses pontos. Ou seja, o gráfico da função logarítmica é logaritmo de x na base 2, ele é essa curva que a gente pode ver aí representada no nosso plano cartesiano. Bem, detalhes adicionais eu falarei daqui a pouco. Vamos agora fazer o outro gráfico. O gráfico da função f de x igual ao logaritmo de x na base 1 sobre 2. Bem, pegar aqui o plano cartesiano e aí do mesmo jeito, vou tomar x igual a 0. Na verdade, x igual a 1. Na hora que eu tomar x igual a 1, o logaritmo de 1 na base 1 sobre 2, nós sabemos que é 0. Então, eu vou marcar esse ponto aqui no plano cartesiano. Tomando agora x igual a 2, o logaritmo de 2 na base 1 sobre 2 é menos 1. Então, agora eu tenho esse ponto de coordenadas 2 menos 1 no plano cartesiano. Tomando x igual a 4, nós sabemos que o logaritmo de 4 na base 1 sobre 2, ele vale menos 2. Então, eu marco no plano cartesiano o ponto de coordenadas 4 menos 2. Em seguida, tomando x igual a 8, colocando 8 no lugar do x, o logaritmo de 8 na base 1 sobre 2 é menos 3. Então, eu marco esse ponto de coordenadas 8 menos 3 no plano cartesiano. Desse modo, o gráfico da função logarítmica será a curva que vai passar por todos esses pontos. Essa curva que a gente pode observar aqui no nosso gráfico. Bem,
Feitos os dois gráficos, vamos agora para as semelhanças e diferenças, né? Primeira coisa que você pode perceber é o gráfico da função f de x igual ao logaritmo de x na base 2, ele é um gráfico crescente. Enquanto que o gráfico da função f de x igual ao logaritmo de x na base 1 sobre 2 é decrescente. Isso é uma diferença. Bem, aí a gente é levado aí a discutir, né, por que um gráfico foi crescente e outro gráfico foi decrescente. A receita, pessoal, está na base do logaritmo. Eu já escrevo isso. Toda vez que a base for maior do que 1, o gráfico é crescente. Então, o logaritmo de x na base 2 é crescente porque a base 2 é maior do que 1. Por outro lado, toda vez que a base estiver entre 0 e 1, o gráfico é decrescente. Então, por que logaritmo de x na base 1 sobre 2 é decrescente? Porque a base 1 sobre 2 está entre 0 e 1. Então, é assim que vocês vão saber se um gráfico de função logarítmica é crescente ou decrescente, observando a base. Vamos continuar então. Outra coisa que a gente pode perceber. O gráfico da função logarítmica corta o eixo x no 1. Isso é uma curiosidade que acontece em toda função logarítmica normal, que não tem nenhuma alteração. Outra observação é o gráfico da função logarítmica se aproxima, mas ele não corta o eixo y. Então, são essas curiosidades do gráfico da função logarítmica. Então, de maneira geral, a gente pode dizer que, dada a função y igual ao logaritmo de x na base a, nós vamos ter o seguinte: o gráfico dessa função ele sempre vai cortar o eixo das abscissas em x igual a 1, como a gente pode perceber. Esse gráfico ele terá como imagem da função o conjunto dos números reais, porque a gente pode perceber que qualquer número real é imagem dessa função. Lembrando que o domínio tem que satisfazer as condições de existência, como eu já falei. Além disso, se a base A estiver entre 0 e 1, a função será decrescente. E caso a base A seja maior do que 1, a função será crescente. Bem, feito isso, vamos resolver alguns exemplos. Quarto exemplo. Classifique as funções em crescentes ou decrescentes. Bem, no item A nós temos f de x igual ao logaritmo de x na base 5. O que nós podemos perceber? A base 5 é maior do que 1. E toda vez que a base do logaritmo for maior do que 1, a função é crescente. Então, o item A traz uma função crescente. O item B, f de x igual ao logaritmo de x na base 1/5. Você observa a base e percebe que 1/5 está entre 0 e 1. Então, se a base está entre 0 e 1, nós temos uma função decrescente. O item C, f de x igual ao logaritmo neperiano de x. Vamos lembrar que o logaritmo neperiano, a base é o número de Euler, é o número e. E o número e vale aproximadamente 2,71. Desse modo, 2,71 é maior do que 1. Então, nós temos uma função crescente. No item D, f de x igual ao logaritmo de x na base raiz de 3 sobre 2. Bem, a base raiz de 3 sobre 2 ela está entre 0 e 1. Lembrem que a raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Dividido para 2 vai dar aproximadamente 0,60 e alguma coisa. Então está entre 0 e 1. Se a base está entre 0 e 1, nós temos uma função decrescente. Por último, no item E, f de x igual ao logaritmo decimal de x. Aqui eu percebo que a base, logaritmo decimal, a base é 10, então essa base ela é maior do que 1. Portanto, se trata de uma função crescente no item E. Quinta questão. Determine o valor de m para que a função y igual ao logaritmo de 7 na base m mais 3 seja crescente. É só nós lembrarmos que para que a função seja crescente, a base tem que ser maior do que 1. Então, isso quer dizer que o m mais 3 tem que ser maior do que 1. Desse modo, o m tem que ser maior do que 1 menos 3, logo o m tem que ser maior do que menos 2. Então, essa função será crescente para m maior do que menos 2. O sexto exemplo. Determine o valor de p para que a função y igual ao logaritmo de 21 na base 2p menos 3 seja decrescente.
Do mesmo jeito do item anterior, é só nós lembrarmos que a função será decrescente quando a base estiver entre 0 e 1. Então, desse modo, se a base tem que estar entre 0 e 1, o 2p menos 3 tem que estar entre 0 e 1. E como é que eu escrevo isso? Eu escrevo que 0 é menor do que 2p menos 3, que é menor do que 1. Bem, para resolver essa inequação do primeiro grau, uma maneira simples de fazer é você ir cancelando os termos. Por exemplo, para cancelar o menos 3, soma 3 nos 3 lados da desigualdade. Somando 3, 0 mais 3 dá 3, menor que. Cancela menos 3 com mais 3, então menor do que 2p, menor que 1 mais 3, que é 4. Bem, se 3 é menor que 2p, que é menor do que 4, então agora eu tenho que cancelar o 2. E como é que cancela? Divide todo mundo por 2. Ao dividir todo mundo por 2, 3 sobre 2, menor que 2p sobre 2, menor do que 4 sobre 2. Feita a divisão conveniente, então 3 sobre 2 é menor do que p, que é menor do que 2. Desse modo, então, para que essa função seja decrescente, nós teremos que ter 3 sobre 2 menor que p, menor que 2. E com isso a gente finaliza essa videoaula, onde nós apresentamos aí funções logarítmicas e estudamos o gráfico dessas funções.